E aí, turma, eu de novo aqui. Então, gente, agora vamos dar início no conteúdo de tomate mesmo, né? É, então, meu nome é Tony, sou engenheiro agrônomo, sou especialista em ecofisiologia e manejo de culturas de lavoura, que seria toda a parte de praga e doenças relacionadas às grandes culturas. Depois comecei a trabalhar com hortaliças, como eu já falei no outro videozinho da apresentação. Hoje eu vou falar de tomate para vocês. Nesse primeiro conteúdo aqui, nós vamos até o manejo, finalizamos o manejo do tomate. Aí a adubação e melhorias de condições do solo eu deixo para a próxima aula, para o próximo conteúdo que vocês vão assistir depois. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como que é esse manejo mesmo de tomate, né? Então, gente, preciso fazer uma introdução para vocês de uma parte teórica que é importante que vocês entendam. Então, o tomate ele faz parte de uma família chamada Solanaceae. Por que que vocês têm que saber disso? Porque nessa família nós temos características que são importantes de clima e a gente tem várias plantas que são da mesma família. Então, nunca é bom colocar ou o tomate ou uma outra planta da mesma família uma depois da outra. A gente sempre tem que estar fazendo rotação porque as doenças e as pragas são muito parecidas. Então, praga de tomate é praga de pimentão, ou vice-versa. Doença de tomate é doença de pimentão, né? Então, por isso que é importante que vocês saibam um pouquinho da família. Então, aqui, essa família tem cerca de 2.400 espécies, sendo que 215 espécies são exclusivas do Brasil. Então, a chance de vocês terem plantas da família na área de vocês que estão segurando doenças, segurando pragas, é muito grande, né? Por exemplo, aquele joá ou tomate bravo, não sei como que vocês conhecem, que é uma planta daninha que dá na pastagem, é da mesma família do tomate. Então, é uma planta que pode ser hospedeira de pragas ou de doenças. Então, por isso que eu estou falando um pouquinho da família. Aqui, notem a área de desenvolvimento das plantas dessa família. Então, elas são plantas que se adaptam a várias situações de clima, né? Só um detalhe que eu já vou falar desde já: não gosta de frio, não suporta geada. Então, começou a ficar frio, já não vai se desenvolver no potencial máximo, né? E deu uma geada, morreu, né? Então, isso você já tem em mente. Aqui, alguns exemplos de plantas que são da família Solanaceae. O que que elas têm em comum, né? Todas elas têm esse tipo de fruto que vocês estão vendo aqui, né? E elas têm uma flor que é autofecundante. Então não precisa se preocupar com polinização, que é quando a flor abre, já está polinizada. Não tem perigo de vocês fazerem um inseticida e matar os polinizadores e não produzir fruto, igual num pepino, por exemplo. Pepino faz fecundação cruzada, tomate não. A própria planta faz fecundação, autopolinização, né? E os frutos são assim, tem vários lóculos. E esses lóculos aqui, que eles abrigam as sementes e eles são preenchidos praticamente com água, né? Então, por isso, a gente vai ter um consumo muito grande de água. E aqui alguns exemplares, então, tomate, batata, pimentão, berinjela, entre outros, as pimentas todas, são todos da mesma família. Quanto à questão de clima, se adaptam melhor em regiões altas, porque tem bastante circulação de vento, né? Não tem um calor tão forte, então mesmo que tenha temperatura alta, mas regiões altas venta bastante, então não é aquele calor sufocante, né? Que o tomate não gosta muito disso, não gosta de regiões muito baixas, né? Então, em lugares que tem clima subtropical ou temperado, que é o caso nosso aqui, que é uma transição entre esses dois, aqui no Paraná, onde eu tô, né? A gente pode trabalhar assim com tomate, mas no verão, né? Aí se for uma região bem alta, mesmo aqui, aqui na minha casa dá 1.100 metros de altitude, então é alta pra caramba, né? Só que no inverno dá geada. Então, isso é uma coisa que tem que se cuidar. Aqui, uma coisa importantíssima: ataque de pragas e doenças está diretamente ligado com o clima. Então, por isso que eu estou falando com vocês sobre clima e que eu acho importante que vocês guardem essa informação e tenham isso em mente. Ó, produzir tomate
em climas tropicais úmidos, que muita gente vai pegar clima tropical úmido, vai ter um problema assim. Temperatura elevada mais umidade é igual a doença. É matemática mesmo, né? Calor e chuva dá doença. Então, analisem isso na região de vocês quando vocês forem plantar tomate a céu aberto, né? Que se der época de muito calor e umidade, vai ter muito problema com doença. Aqui na minha região, no Paraná, então se a gente pegar um plantio de setembro a céu aberto, a época de colheita vai ser lá em dezembro, janeiro, vai ter bastante umidade, porque é uma época que chove bem aqui e tem calor. Então, tome muito cuidado com doenças, principalmente septoriose e requeima. Para frente vocês vão ver quais que são essas doenças, né? Então vamos avançando aqui. Então a temperatura ideal seria de 25 a 30 graus Celsius. Isso aqui para controlar é mais para quem tem tomate em cultivo protegido. Então quando vai construir uma estufa, tomem cuidado para não fazer estufa muito baixa, que vai ficar muito quente, né? Então, um jeito de vocês saberem se a temperatura dentro da estufa tá boa para o tomate, entra dentro da estufa. Consegue ficar lá dentro? Tá boa a temperatura, tá certo? Entra lá dentro, fica aquele calor insuportável, não tem como ficar aqui. Como que o tomate vai ficar ali, né? E daí a gente pode sair, mas o tomate não. Tá enraizado, tá ali no solo, ele não pode levantar e sair dali, né? Então, pense nisso. Se você não aguenta ficar dentro da estufa, o tomate também não aguenta. Ele não quer ficar ali, mas ele não pode fugir. E o que vai acontecer? Ele para de fazer fotossíntese, para de produzir, para de florescer, ou as flores que saem acabam caindo, porque a planta entende que não tem condições para ela conseguir produzir um fruto, então é melhor abortar a flor, né? Então, quando tem temperaturas muito altas, principalmente durante o dia, acaba abortando muitas flores. O ideal seria essa faixa aí dos 25 a 30 graus, né? Aí, para quem mora em regiões que tem clima mais alto, que eu sei que vários de vocês que vão assistir esse vídeo moram lá no norte, no nordeste, então tem temperaturas sempre acima dos 30 graus, vocês vão procurar materiais que são adaptados à região de vocês, que esses materiais já tiveram um processo de melhoramento genético para produzir lá, né? Então vê o que está sendo plantado na região para escolher o material que dá certo para vocês, né? Então temperaturas amenas noturnas favorecem a polinização e logicamente polinizou, segurou flor, vai produzir mais, né? Não aborta tantas flores. Então aqui para nós no Paraná, Rio Grande, né? Pegando o sul mesmo, o sul inteiro do Brasil, é legal a gente plantar o tomate ali setembro, outubro, porque vai coincidir com uma época que não tem tanto calor e tem temperatura noturna favorável. Mesma coisa quem mora em regiões altas acima de 1.100 metros de altitude, sempre vai ter uma noite mais fria, por causa do vento e da inversão térmica que tem à noite, né? Então, continuando. Tomate, vocês já devem saber, uma das hortaliças mais consumidas no mundo, uma das culturas mais rentáveis dentro da olericultura. Mas muito cuidado, porque esse muito rentável são épocas específicas que tem preço bom. Tem épocas que o tomate não paga nem a colheita. Então nunca invista tudo numa cultura só para vocês não se surpreenderem, não tomarem um prejuízo, às vezes leva o azar de logo quando você começa a entrar a produzir tomate, vocês pegarem época de preço ruim. Porque produzir, ensinar o produtor a produzir, você como produtor conseguir produzir, não é difícil. A parte complicada é preço, né? Então dá uma analisada, entra lá no site do Ceasa, pega lá todas as planilhas de preço que eles têm, dá uma olhada nas cotações dentro do ano, quando que tem preço melhor. Por exemplo, para nós aqui no sul, a época que a gente tem preço bom sempre é final de dezembro, começo de janeiro, por causa do final do ano, né? Então sempre tem preço bom. Isso obriga a gente a plantar no inicinho de setembro, que ainda é frio, então cuidado com a geada, né? Mas para conseguir pegar preço bom.
E nós também temos uma época de preço bom que é ali por março, abril, né? Então, normalmente nessas épocas aqui na nossa região tem preço bom. Mas aí vai de cada um dar uma analisada nisso. Só digo para vocês, se cuidem com preço. Produzir a gente consegue, mas vender que é o detalhe, né? Então, se for plantar bastante, dá uma analisada nisso aí. Não se ataque com todo o dinheiro que você tem, porque pode pegar uma época de menos de R$ 1 o quilo, né? Aí, gente, pode ser utilizado in natura, molho, né, fazer tomate seco, mas tudo isso analisem o perfil de vocês. Quanto que eu vou plantar, para quem que eu vou vender e como que eu vou vender. Porque não adianta eu estar falando aqui de uma... Tipo, planta tomate rasteiro, preciso vender ele na indústria porque é mais fácil, né? Mas aí o produtor que eu tô trabalhando não tem esse perfil. Então não adianta eu dar essa informação se o produtor é um produtor pequeno que vai vender só na cidade dele ali, né? Então cada um é cada um. Analise o mercado para daí entrar, né? Aqui, gente, então, como que é a planta? Então, é uma planta herbácea, semi-arbustiva, ou seja, tem um porte razoável ali, chega até uns 2 metros. Polinização é autofecundação, então autógama, altamente exigente em adubação. Tomate não é para plantar em terra ruim, não produz nada, né? Não é produz mais ou menos, não produz. Ou está bem feito ou não vai tomate, né? Exigente em irrigação, exigente em controle fitossanitário. Não dá para ser mais ou menos. Ou é caprichado, adubado, irrigado, ou não é. Então, entenderam? Ou bem feito ou não faz, né? Aí, gente, aqui é a primeira divisão que a gente vai ter. Tem um grupo de tomate que é determinado e um grupo de tomate que é indeterminado. Esse determinado ou indeterminado está relacionado ao hábito de crescimento da planta e florescimento. Já vou explicar melhor, né? Então, geralmente o determinado a gente planta para a indústria e o tomate indeterminado é o tomate de mesa, tomate que vai para o mercado, né? Aí, alguns tipos de fruto, né? Aqui, os mais comuns são o tomate longa-vida, que é o tomate também chamado de caqui, o tomate redondinho, né? E o tomate italiano ou saladete, que tem um fruto mais alongado. Então, os dois mais comuns, que a gente sempre planta ou um ou outro, né? Aí os tomatinhos cereja, o tomate sweet grape, né? Que tá tendo um mercado bem legal agora, mas eles são muito mais fáceis de produzir. Então, o que eu digo para vocês? Se vocês vão trabalhar com mercado, com supermercado, né? O que mais está sendo pedido pelos consumidores é o tomate saladete. Se vocês vão vender para merenda escolar ou vender venda direta para consumidor final, o tomate longa-vida é mais barato. Então tem híbrido de tomate longa-vida por 45, 50 reais a bandeja de 200 pés, né? Enquanto que do saladete geralmente vai sair aí R$ 1 o pé, né? A muda. Então, ou R$ 1 a semente, às vezes dependendo do híbrido. Então analisem para quem que vocês vão vender. Se vai só para merenda escolar, longa vida já chega. Tomate bom, produz bem, só que no mercado mesmo não vende muito bem. Mesmo ele sendo chamado de longa vida, ele dura menos do que o outro. Por isso que a gente planta o saladete. Aqui, então, de determinado e indeterminado. Nessa foto aqui vocês já verem um detalhe. Depois vou explicar um pouco melhor. Então, o indeterminado você tem tomate maduro e tem flor na mesma planta, né? E o outro aqui, vocês só estão vendo fruto, né? Só tem fruto maduro. Tomate determinado. Então, é um tomate que é plantado para uma colheita só. É um tomate que vai florescer tudo na mesma vez e vai madurar tudo na mesma vez. Geralmente, a gente trabalha com colheita mecanizada ou mesmo que seja colheita manual, mas é tomate de indústria, porque para que todos os frutos estejam bons de colher numa vez só, ou dentro de uma semana, dentro de 10 dias, os primeiros já não estão aquela coisa, já está um pouquinho passado e os mais novos estão um pouquinho verde. Então, geralmente é tomate que vai para a indústria, para fazer molho, fazer ketchup, né?
Então a gente planta, a maioria deles são tomates rasteiro. E aqui um detalhe, nós temos um risco climático muito grande quando trabalha com tomate determinado. Porque se coincidir a época de florescimento dele com uma época de falta d'água, vai abortar muita flor. Então, é por isso que quando vocês vão trabalhar com materiais que são determinados, se não tiver irrigação, é bem complicado. Áreas grandes, às vezes o pessoal arrisca plantar tomate rasteiro sem irrigação, né? Por custo mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado com a época de plantio para não coincidir falta d'água e florescimento na mesma época. Não tem água, não tem fruto. Mais ou menos essa é a regra, né? A parte boa é que o investimento é muito menor porque tem pouquíssima mão de obra. Então esse tipo de plantio vai ocupar mão de obra no plantio das mudas e na colheita só. Não vai fazer desbrota, não vai fazer praticamente nada manual. As pulverizações tudo com máquina, né? E por isso que consegue ter um investimento bem menor. O preço da muda também é menor, o preço dos híbridos, né, são bem mais baixos. O espaçamento que a gente usa geralmente é 1 metro entre linhas e meio metro entre plantas, porque ele não cresce tanto, então ele vai dar uma planta bem menor, mais curtinha, né? Então esse aqui é o espaçamento que mais aproveita a área, né? Continuando, tomate indeterminado. Então vejam aqui nessa foto do lado, nessa figurinha, dá para ter uma ideia bem certinho de como que funciona essa planta. Então você vai ter frutos em diferentes estágios de desenvolvimento, vai ter flor e vai ter crescimento vegetativo, tudo na mesma vez. Então aqui embaixo está começando a madurar e lá em cima ainda está florescendo. Então aqui, gente, exige bem mais manejo, porque é nós que definimos o ponto que chega dessa planta crescer. Senão, se deixasse por conta dela, como ela é indeterminada, se ela não morrer de doenças, ela ficaria 2, 3 anos crescendo e produzindo, né? Então, é a gente que controla. Você vai crescer até aqui e chega, né? Aí exige bem mais acompanhamento. Então, aqui a gente tem os híbridos e variedades mais recomendados para plantio tutorado, plantio que a gente vai conduzir, né? Amarrado, com bambu, com fitilha, seja como for. Sempre nós trabalhamos com tomate indeterminado, justamente porque a gente consegue produzir mais e a colheita fica espaçada. Então a colheita não é numa vez só. A colheita daqui desse material vai durar 40, 60 dias, às vezes até mais, se o material estiver compensando ainda, né? As vantagens que vocês vão ter de trabalhar com esse tipo de material aqui. Primeira coisa, dilui a produção em 40, 60 dias. Então o risco climático é muito menor. Se pegar uma época ruim, se for tomate a céu aberto, né? Você pega uma época de muita chuva, não vai estragar toda a produção. Se vocês pegam uma época de muita seca, então não tem risco de abortar tantas flores. O clima que vai ser aqui, ó, onde a gente tira a maior vantagem por usar tomate indeterminado. A outra vantagem é a questão de preço, né? Então ele não vai ficar pronto tudo numa vez. Vamos dar um exemplo, o meu aqui. Se eu plantar em setembro, eu começo a colher ele em dezembro e eu vou colhendo ele até março, abril, se eu conseguir cuidar bem das pragas e doenças. Então eu tenho todo esse intervalo produzindo, né? Lógico, a produção dos primeiros cachos é muito maior do que depois dos últimos. Já vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas ele fica diluído nesse tempo, né? Então dá uma segurança maior. Aqui, então, a gente está trabalhando já, estou falando aqui na esquerda desse tomate de mesa, então é um tomate indeterminado. O tomate de indústria ou tomate rasteiro é um tomate determinado. Aqui já estou falando que tomate conduzido com tutor vai para o mercado, vai para a mesa. Tomate rasteiro dificilmente vai para o mercado, porque ele aguenta muito menos no supermercado. Ah, mas não dá para vender assim. Se vocês quiserem, dá. Se for uma época que está faltando fruto, que não está tendo no mercado,
O que tiver, vende. Então vai tomate rasteiro, vai tomate longa-vida, vai tomate mais feinho, mais miúdo. Tá faltando? Qualquer coisa vai. Começou a sobrar, o mercado começa a escolher. Então vocês vão ter mais dificuldade de encaixar o tomate rasteiro para vender em mesa, né? Aqui a forma de condução. Então já começa a ser um negócio mais específico. Então a gente pode conduzir ele com fitilho, com taquara, né, do jeito que vocês quiserem, mas sempre precisa ter um tutor, alguma coisa para firmar esse pé reto, né? Firmar ele até no arame, porque senão, como ele é uma planta bem tem pouca lignina, pouca celulose assim para ficar em pé, né? Então ele fica pesado e vai cair. Aí, gente, vocês podem trabalhar com linhas simples, recomendo que trabalhem com linha simples, ou linha dupla, como está vendo aqui, com tipo puxando as duas linhas para elas se encontrarem em cima. O que é o problema de trabalhar com linhas duplas? Você não consegue fazer a aplicação dos defensivos nesse espaço que fica no meio entre as duas. Então ali fica um espacinho isolado, um paraíso para desenvolvimento de pragas, né? Um lugar ideal para a traça se desenvolver, né? E aqui quando você tem linha simples, a gente consegue aproveitar, se for o caso, fazer um tratamento por um lado da linha e depois pelo outro lado também, né? Então eu recomendo mais linhas simples, mas vai de cada produtor. Quer trabalhar com linha dupla, assuma o risco, né? Sabe o que está fazendo. Aí, continuando. Então, a condução com o tutor, sempre. Quando a gente trabalha com linha simples, eu uso um espaçamento de 1,20 m entre linhas e 40 centímetros entre plantas. Por quê? 1,20 m é um espaço, o mínimo possível que vocês podem deixar disso para mais, né? Para conseguir circular no meio dessas linhas com uma costal, né? Ou seja, com uma barrinha só, às vezes faz direto de uma bomba e uma barra com mangueira mais comprida para fazer os tratamentos. Então, o espaço que precisa para fazer os tratamentos sem vocês ficarem se encostando na linha onde você já passou o veneno, né? Então, por isso que esse é 1,20 m. Se for linhas duplas, a gente faz 40 centímetros, 50 centímetros mais ou menos entre as linhas duplas e entre as plantas, e aí 1,20 m entre esse conjunto, né? Vamos voltar aqui na foto, fica mais fácil. Então seria 40 por 40 aqui, tipo 40 centímetros entre as duas linhas e 40 centímetros entre as plantas, e daí deixa 1,20 m mais ou menos entre as duas duplas ali, né? Eu acho mais arriscado, então recomendo que vocês façam linhas simples, né? Às vezes o pessoal planta com linha dupla para aproveitar melhor a área, mas é perigoso. Então analisem sempre as condições climáticas na época de plantio. Você não vai coincidir com muita chuva, então ali a partir da maturação, se chover bastante e tiver calor, doença e além das pragas que vão ficar escondidas nesse espaço ali no meio da linha dupla, né? Então, melhor aproveitamento de área e mais seguro é do jeito que eu falei, linha simples de 1,20 m e 40 centímetros entre plantas. Aqui, gente, um detalhe de como que é a espaldeira. Então, como que vai ser os arame e o palanque onde vocês vão amarrar esses tomates. Já deixa um puxão de orelha aqui, às vezes, que o pessoal quer economizar com palanque, economizar com arame. Uma planta, quando ela está no auge de crescimento dela, cada uma dessas plantas vai dar ali uns 20 quilos mais ou menos. A gente já chegou a pesar, né? Então a planta verde mais todos os frutos vai dar aí uns 20 quilos. Então veja quantas plantas tem por metro e o peso que vai ficar nesse arame. Então pega um arame que seja com pelo menos 750 kg força que ele aguenta de pressão, né? de peso, porque senão vai arrebentar. Não economize nos palanques, no máximo 5 metros um palanque do outro, é o recomendado,
para não baixar muito a linha entre um palanque e outro. Se ficar muito longe, no meio entre um e outro, vai fazer aquela baixada, assim, ali o tomate vai ficar baixinho, vai ficar com 1,20 m, 1,5 m do chão, né? Então a altura do arame até no solo, mais ou menos 1,80 m. Não façam mais baixo do que isso, senão não tem espaço para a planta se desenvolver, né? E evite linhas com mais de 50 metros de comprimento. Se for possível, evitem. Dois motivos: se arrebentar o arame, não cai tanta planta, e por causa da irrigação. Então, irrigação por gotejo é ruim com mais de 50 metros, que é muito difícil vocês conseguirem manter a mesma vazão nos gotejadores com espaço com uma distância maior do que isso. A gente já fez testes na prática mesmo e viu que aí é o limite, né? Então, se for para fazer mais comprido do que esse, começa de novo, começa com outro morão, começa com outra linha de gotejo e faz dali para frente, né? E não fazer muito comprido. Aí, beleza. Então, como que a gente vai conduzir? Vocês podem conduzir os pés com uma haste ou com duas, né? Eu não achei umas fotos boas mesmo, e eu não tinha tirado foto de quando o meu tomate estava no campo aqui, que ficasse melhor. Mas aqui dá para ver, né? Então, uma haste, o que que é? Eu vou plantar a minha muda, só aquela haste principal que vai ficar. Se eu vou deixar duas hastes, vai ficar a haste principal e mais uma. Só isso. Ou é uma ou é duas. Tudo o resto de brotação que sair, corta, né? Qual haste que eu vou deixar? Se eu vou deixar duas. O primeiro broto embaixo do primeiro cacho. Então, saiu o primeiro cachinho, o primeiro broto que tiver abaixo ali, vocês deixam. Por que deixar esse? Porque eu preciso que a planta comece a produzir lá embaixo. Então, por isso que eu deixo esse broto mais debaixo possível, para mim conduzir ele ali do lado e conseguir que tenha outros cachos ali nessa haste secundária. Quanto mais baixo possível começar a carga, melhor, né? Então, reforçando o que eu falei, se é uma haste ou são duas hastes, todo o resto que tiver de broto, corta. Não deixa broto, né? Então vão ser só esses, porque todas essas brotações aqui vão estar roubando nutriente da tua planta. Então veja aqui um detalhe para vocês não ficarem com medo de arrancar os brotos. No tomate sempre, regra, o broto sai em cima da folha. Então, não fiquem com medo de arrancar um cacho ou uma flor, alguma coisa assim, enquanto está novinho, porque o broto sempre sai aqui, em cima da folha. O cacho ou as flores, elas saem no espaço entre uma folha e outra. Então, nesse espaço, nos entrenós, que sai o cacho. Em cima da folha, sai broto, entre uma folha e outra, no meio, sai cacho, tá bom? Então, aí já um detalhe, porque quanto mais novinho cortar, isso aqui é melhor. Então, já não tem medo de ir lá e arrancar e tirar uma flor, né? Eu falo isso porque eu já tive um menino que trabalhou aqui comigo uma vez, que ele foi podar e arrancou um monte de flor. Então eu fui lá e mostrei, ó, você só arranca o que tá aqui, ó, saindo em cima da folha. Esse aqui é broto, né? Beleza, continuando. Então a gente vai seguir podando pelo menos uma vez por semana. Vocês vão passar na área, passar em todas as linhas desbrotando, porque depois de um ponto em diante ele cresce muito rápido e brota muito rápido. Vamos conduzir até lá em cima no 1,80 m, 2 metros de altura, e aí, gente, nós vamos cortar a ponta. Isso aqui se chama de capação. Então, quando vocês ouvirem falar de capar o tomate, é cortar o ponto de crescimento. Por que que eu vou cortar? Lembram lá que ele é uma planta indeterminada. Então, ele vai crescer eternamente, até ele morrer por doença ou com a geada. Então, quando a gente vai e corta a ponta, eu estou dizendo para esse pé de tomate que chega de crescer. Chega de crescer, de ter crescimento vegetativo. Agora é hora de você se concentrar e encher os frutos. Por isso que eu vou lá e corto a ponta, para ele parar de crescer.
Então toda a energia que as folhas produzirem agora vai ser direcionada para encher fruto, né? Para crescer os tomates. Então, por isso que eu vou fazer a capação. Se eu não cortar a ponta dele, continua crescendo, continua florescendo, continua formando fruto. O que é ruim? Para a planta, você vai produzir 8 quilos de tomate, não importa se é 80 frutos ou se são 200, vai ser 8 quilos do mesmo jeito. Mas pro mercado, se são 200 frutos, são 200 frutos miudinho, que não tem valor, não quer comprar tomate miúdo. Então é melhor vocês terem 60, 80 frutos por planta, no máximo, né? Mas com peso, entende? Então por isso que a gente deixa, corta a ponta, para de crescer, para de florescer, vamos encher os frutos que já estão aqui, né? Então, por isso, cortamos a ponta e cessamos o crescimento vegetativo. Aí, quando a gente vai fazer essa capação, é interessante que a gente tenha de 8 a 10 cachos por planta, para daí cortar a ponta. Se não tem ainda, às vezes compensa dar uma baixada na planta de volta, dar uma entortadinha nela ali e deixar ela crescer mais um pouco para mim ter lá esses 8 a 10 cachos. Senão eu não vou conseguir ter uma produção alta, com peso, né? Não vou conseguir fechar lá 8 quilos de tomate, às vezes até mais. Me questionaram até sobre isso que eu falei de produzir ali 4, 5 quilos por planta, já estava bom, né? Isso depende muito do investimento. Então, nós estamos falando de quanto que eu invisto, quanto que eu ganho, né? Não é obrigatoriamente tem que colher 8 quilos de tomate. Se eu estou investindo um pouquinho e eu colho menos, às vezes eu tenho mais lucro do que quem colhe 12 quilos por planta, mas gastou um absurdo, né? Então, isso é investimento e retorno, né? Não tem dizer tem que produzir isso, senão não dá lucro, né? Até me falaram, né, que não pagava nem os custos do valor que eu coloquei. Se eu plantar com 4,14,8, na fértil eu colocar só micro, em cobertura eu coloco só ureia e potássio, eu garanto para vocês que eu ganho mais dinheiro do que quem está colhendo 12 quilos e gastando um inferno em fertirrigação, né? Então, mas isso é um assunto que nós vamos conversar depois, né? Só lembrem daqui que eu preciso ter de 8 a 10 caixas por planta. Então, firma novamente uma ideia de que é melhor conduzir com duas hastes, porque a chance de eu ter esses 8 a 10 cachos em duas plantas, vamos dizer assim, né, duas hastes, que seria como se fosse uma outra planta ali do lado, é muito maior do que eu ter só numa planta. Então, só com uma haste é praticamente impossível de vocês chegarem lá em cima com 10 cachos, né? Aí, então, a gente também precisa fazer raleio de frutos. Já vou explicar quais frutos que vocês vão arrancar, para vocês não arrancarem fruto bom, né? Então, um detalhe importante, quando estiver falando de tomate sweet grape ou tomate cereja, não faz isso aqui. Não faz raleio de fruto e nem diminui o número de cachos. Quanto mais fruto por planta, melhor, porque eles são miudinho. Então eles têm um padrão de crescimento deles, é muito diferente. Não faz raleio, não faz, só vai fazer. Às vezes vocês escolhem, no caso ali do tomate cereja, de deixar 3 tutor, né, ou deixar até 4 hastes por planta e ir cortando as outras só, mas dá muito mais fruto por planta, porque eles têm um tamanho menorzinho, né? É um manejo bem diferente, mas é muito mais simples. Então eu ensino vocês a produzirem tomate de mesa, ou sweet grape ou cereja vocês produzem brincando, né? Aqui, quando a gente vai fazer raleio de frutos, então a gente vai deixar de 6 a 8 frutos por cacho, né? E os que eu vou tirar primeiro são todos os tomates defeituosos, porque não compensa a planta gastar energia para formar um fruto desse aqui, se na hora da colheita você vai ter que jogar ele fora. Então, quanto antes tirar da planta, menor. Senão ela vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar os produtos da fotossíntese dela, vai gastar o teu adubo para encher um fruto que você vai ter que jogar fora. Aqui alguns exemplos de tomate com deficiência de boro, tomate com deficiência de cálcio, alguns tomates que vêm com defeito já desde a da polinização.
Então todos esses aqui são os frutos que a gente tira fora da planta, quanto antes melhor, né? Aí, gente, você tem um cacho que tem muito fruto, né? Aqui precisa analisar uma coisa. Então eu falei que a gente deixa de 6 a 8 frutos por cacho, né? Mas se a minha planta não vai ter os 8 a 10 cachos que eu queria até chegar no arame, vocês analisam a planta, né? Não tem muito cacho para baixo, não vai ter espaço para sair muitos cachos para cima. De repente, eu até deixo uma situação dessa aqui, dessa planta que vocês estão vendo aqui do lado, com, sei lá, tem mais de 10 frutos num cacho só. Mas assim, gente, se é uma situação que tá normal, que o pé tá com meus 8 a 10 cachos ali, tem cacho para baixo, tem cacho para cima, tem espaço para florescer e ficar mais frutos ainda, eu não posso deixar tudo isso aqui, porque essa planta não vai conseguir encher todos esses frutos e crescer, ficar com eles grande, né? Então é melhor eu diminuir, tirar os que for mais feio e deixar aqui uns 8 só, né? Mas isso aqui tem que analisar na planta, né? Não posso, não sigam essa regra cegamente, assim, de 6 a 8 frutos por cacho, que se for um caso onde tem poucos cachos na planta, fica mais, né? Entenderam? Quanto à irrigação, então beleza, a gente já aprendeu conduzir a planta, não se esqueçam. É uma ou é duas hastes? Só essas. Todos os outros brotos vocês cortam. Mas uma coisa que pode acontecer: muitos híbridos, depois que ele forma, que ele faz o cacho aqui, às vezes ele pode. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui para mim colocar. Não vou achar. Aqui. Aqui uma caneta. Ó, às vezes depois que ele já formou o cacho, ele pode soltar uma folha aqui, né? E começar a querer crescer um ramo depois do cacho. É muito normal de acontecer isso. Ou sai aqui e daí começa a formar folha aqui do lado. Isso aqui não pode deixar. Tudo isso aqui é dreno, é ladrão, né? Vai roubar nutrientes da planta. Então isso é normal de acontecer. Tem híbridos, eu plantava um híbrido aqui que se chama Totale, um tomate muito bonito, muito bom, e ele sempre faz isso. Então vocês vêm e corta. Vai ficar lá os frutos que tem que ficar. Se sair folha no cacho, qualquer coisa de diferente, corta, né? Não deixa essas coisas só para roubar nutrientes da planta. Então quem já mexe com tomate já deve ter visto, isso é bem comum de acontecer. Quem não mexe ainda, vocês vão ver e vocês já vão estar sabendo que tem que cortar, né? Então vamos continuar. Irrigação, gente. Para tomate tem que ser gotejo. Não compensa fazer irrigação por aspersão, nem que seja mais barato. Primeiro pela ferte, que vocês não vão conseguir fazer ferte boa e economicamente viável por aspersão. A não ser, gente, que você esteja plantando tomate rasteiro. Tem muita gente que usa irrigação por aspersão em tomate rasteiro. Não recomendo também. Então o ideal é fazer por gotejo, tá bom? Se não tem irrigação ainda, já compre gotejamento. Uma bomba depende muito de quanto de área que vocês vão usar. Mas vamos dizer, se for para vocês tocarem, que ele seja lá 200 e poucos, 300 metros longe da água até na lavoura, para vocês tocar umas 10 linhas de gotejo por vez, uma bomba de um cavalo já dá conta, né? Lógico, avaliem se vão precisar ampliar essa área ou não, aumentar a irrigação de vocês, compra uma bomba maior, né? O mais caro da irrigação é a bomba, então analisa bem o que vai fazer depois para daí comprar, né? No resumo, então, para a gente ir fechando aqui essa parte de manejo de tomate, né? O grupo de maturação. Quando vocês vão plantar tomate para vender em supermercado, né, tomate de mesa, é melhor tomate indeterminado, para diluir a época de colheita, então a chance de pegar preço melhor é maior e a chance de vocês não terem problema com o clima é maior, né? A condução sempre vai ser tutorado, tomate de mesa, com uma ou duas hastes, melhor opção duas hastes, a chance de vocês
terem os cachos ali até chegar no arame é maior, com 2 hastes, né? Todas as brotações fora as hastes desejadas precisam ser removidas. Isso não pode esquecer. Não é para deixar para daqui 15 dias, para daqui 20 dias. O broto já está desse tamanho, se passar 2 semanas. Então tudo isso ali, tudo esse broto que se formou, é energia que ia aí para encher os teus tomates. E você não cortou, a planta gastou fazendo broto, agora esse broto vai virar adubo, né? Vai ficar formando matéria orgânica ali no solo. Muito melhor formar tomate do que formar broto, né? E a poda de capação lá em cima, não se esqueçam, atingiu o arame, já tem de 8 a 10 cachos, corta a ponta, chega de crescer, vamos encher os frutos, né? Raleio de frutos, sempre tirar os frutos com defeito, eles não vão prestar para ir para o mercado, então quanto antes você tirar é melhor, né? O raleio de cachos, às vezes se for o caso, você já tem muito tomate na planta, vocês tiram fora, deixa lá no máximo 10 cachos por planta. É difícil precisar fazer raleio de cacho, então é mais comum de frutos, né? E não se esqueçam da capação. Então, na parte do tomate para a indústria, um resumo: o grupo de maturação é melhor o determinado, porque concentra a colheita. Geralmente tomate de indústria é plantado bastante plantas, então vamos pensar pelo menos 10 mil pés são plantados aqui para a gente mandar para a indústria para compensar. Aí para reunir gente para ir trabalhar lá e fazer a colheita, é melhor que fique concentrado ali em 2 semanas no máximo, por isso determinado, né? Condução rasteiro, muito mais fácil, não precisa fazer poda, não precisa fazer raleio, não precisa fazer nada, né? Planta, irriga, passa tudo a parte de defensivos e colhe, sem poda, sem nada, bem mais simples, né? Só não se esqueçam, o preço é mais baixo, não pode ser perfeito, né? Alguma coisa tem que ter de diferente, e a época de colheita é reduzida, então se pegar a época de preço ruim, se cuide, né? Aí, gente, sempre nos 2 casos, peguem materiais que sejam resistentes a viroses. Tem um pacote já de resistência à virose, porque virose é uma coisa que a gente não consegue controlar com nenhum tipo de veneno. Então, deu problema de virose, arranca a planta. Perdeu, não tem o que fazer. Não vai produzir, não dá para reverter, né? Então, a melhor coisa é pegar uma variedade ou um híbrido que seja resistente a viroses. Aí a parte de doenças. Eu vou dar um intervalinho aqui. Depois, no próximo vídeo, eu coloco lá o manejo fitossanitário, pragas e doenças. Beleza? Então, por enquanto é isso.